digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo como o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Somente isto poderia fazer de nós pessoas que não passam também, que não se desvanecem, que não perecem. Porque se Ele não perece, nós também não pereceremos, se Ele vive em nós, se Ele está em nós. E eu vos digo a vós:
Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe. E quem busca, acha. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem? São Lucas, capítulo 11, versículo 9 ao versículo 13. São palavras de Jesus Cristo na parábola do amigo importuno. Neste mundo de tanta solicitude, de tanta necessidade, uma necessidade chama a outra como um abismo chama o outro abismo. Os pedidos e as demandas dos homens, de um modo geral, quase todas elas, são em direção do natural, das coisas materiais. Há um profeta na Bíblia que disse que o homem carregaria dinheiro em saco furado. Ora, que expressão grosseira, que expressão esquisita, mas que tem um significado tão profundo, tão real no seu cumprimento. Carregar dinheiro em saco furado. Isto quer dizer que nunca enche a medida de quem quer que seja. Mas, ouvintes, tudo parte de um ponto. Tudo parte de uma estaca. Se o homem conseguisse voltar à estaca zero e partir dali e dar cada passo de sua vida devidamente seguro de onde está pisando, sob orientação de Deus, sob orientação do infalível, tudo seria diferente. Aliás, é um conselho que as pessoas desorientadas, que estão sofrendo um desequilíbrio, que estão desesperadas nesse instante, devem acatar, devem receber de Deus nesse instante. Talvez não puderam parar quando estavam bem de vida, bem de saúde, mas agora estão paradas. E podem ouvir um conselho de Deus. Volte à estaca zero. Volte à casa do Pai. Volte ao ponto de partida, como o filho pródigo voltou. E verás então que o Pai sempre é Pai. O Pai sempre é Pai, mas de quem? Do Filho. Então o Filho, por sua vez, sempre é um filho. Ou mais cedo ou mais tarde, ele se lembrará da estaca de onde ele partiu. Ele encontrará justamente onde ele se desviou do correto, do certo, da certeza, da segurança. Vocês conhecem a parábola do filho pródigo e já estão entendendo tudo a estas alturas. Ele não contentou com o que tinha na casa do pai e quis ser um aventureiro
E numa missão de aventura, ele chegou a um ponto de desejar comer as bolotas que os porcos comiam. Oh, que experiência tremenda! Mas vale a pena lembrarmos de que sempre ele era um filho. Um filho que um dia fez um pedido que naturalmente sangrou o coração do seu pai. Mas o pai lhe atendeu o seu pedido. Aquele filho não saiu sob uma vontade própria, perfeita de seu pai, mas saiu sob uma vontade permissiva. Ele fez o pedido e o pai lhe atendeu. Conforme já afirmamos, não sob uma vontade própria, perfeita, mas sim sob a vontade permissiva. Deus tem duas vontades: a vontade perfeita, própria dele, e a vontade permissiva. Como você também, qualquer pai de família, qualquer pessoa que está me ouvindo nesse instante pode entender isto perfeitamente. Há coisas que você admite como permissão, mas há outras que você admite como vontade própria, perfeita, nascida de dentro para fora. Israel pediu um rei, e sob a vontade permissiva de Deus, Israel recebeu o rei Saul. Aí está um exemplo claro. Mas por que ele pediu? Bom, um bom assunto para nós meditarmos, continuarmos na nossa meditação nesse instante, uma vez que Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Vamos pensar no pedido de Salomão, quando tudo estava diante dele. Quando Deus, como um verdadeiro rei, disse para ele: o que você pedir, eu te darei. Salomão, cônscio de sua responsabilidade, e naturalmente, julgando-se completamente incapaz, débil, insuficiente em si mesmo, de desincumbir uma missão que tem um tipo perfeito na Bíblia Sagrada do Espírito Santo. Pediu sabedoria. Oh, sim, pediu sabedoria. Que sabedoria pediu Salomão? Todos sabem que foi a sabedoria do alto para julgar, para discernir. Ele tinha que julgar o povo, ele tinha que decidir por duas mulheres que estavam em contenda por causa de uma criança morta e uma criança viva. Que sabedoria Deus deu para aquele homem. E São Tiago disse para os cristãos, sem exceção de classe, condição, sexo, São Tiago disse à irmã, ao irmão: se você tem falta de sabedoria, peça. Mas não peça duvidando. Eu não estou falando de uma sabedoria que você tem que conseguir num banco de escola, de uma faculdade. Porque aí você tem que buscar através dos livros, através do sistema escolar educacional. Mas Tiago está falando de uma sabedoria que deve ser pedida a Deus. Então está claro que se refere exclusivamente a uma sabedoria que vem de Deus, sabedoria do alto. Como se necessita de sabedoria nesses dias? Como se necessita de sabedoria no lar? Como os esposos estão precisando de sabedoria? Como as esposas, as mães, as moças, os moços estão necessitando da sabedoria do alto. Mas em busca da sabedoria terrena, desprezam o mais excelente. Quando Deus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas.
Agora, quem traz essa sabedoria é o Espírito Santo. Davi pediu a Deus, com angústia, com desespero, vendo o seu pecado diante de si, a coisa que poderia de fato lhe separar de Deus, o que significa tirar dele o Espírito Santo. Então ele clamou: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, e não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Que valerei eu sem o teu Espírito? O que vale um homem sem o Espírito de Deus? O que vale um Sansão depois de realizar tantas façanhas? O que vale um Sansão com os olhos furados? O que vale uma igreja? O que vale um crente? O que vale um pai de família sem pulso, sem o poder de Deus? O que vale uma mãe? O que vale uma mulher sem o poder de Deus na sua vida? O que vale um povo sem Deus? O que valem as riquezas? O que vale Israel sem o profeta, sem o assim diz o Senhor? Qualquer inimigo se ajuntava aos redores de si e o assombrava, o levava à idolatria, o levava aos bosques, aos altares fabricados por homens pagãos. O que vale o homem sem Deus? Não retires de mim, ó que pedido. É uma hora de pedido. Nós estamos vivendo os últimos momentos. Se damos oportunidade para pedir, só se pede cura, só se pede solução de problemas. Isto mostrando que estamos atolados, soterrados, mergulhados nas aflições terrenas causadas pela demanda, pela busca das coisas naturais. Jesus disse: pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis. Ele estava se referindo ao Espírito Santo, que deve ser pedido. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Dá o Espírito Santo simplesmente para você falar em línguas estranhas, profetizar. Nada disto soluciona o problema de quem quer que seja mais. 1 Coríntios 13 tem se cumprido, porque o que é perfeito tem vindo, que é a palavra completa. O Espírito Santo não pode fazer outra coisa senão te revelar as Escrituras. O que ele fazia naquele dia de Lutero era revelar que a salvação era de graça. Mas o que ele fazia no dia de Wesley era revelar que sem santificação ninguém veria o Senhor. O que ele fez nos dias dos pentecostais, dos dons espirituais, foi mostrar que este é um direito da igreja. Os dons espirituais nas Escrituras. E o que faz o Espírito Santo nesta era? Está levantando grandes líderes, prometendo tudo, como disse São Pedro, quando eles próprios estão escravizados. O que faz o Espírito Santo nesta hora? Nesta hora em que o mundo se encontra totalmente inseguro, em todos os sentidos, em todas as alas, não há segurança. Dizem a paz, dão as mãos uns aos outros. Quando as Escrituras dizem, quando disserem a paz, paz, virá repentina destruição. Porque o homem tem pedido mal, pedi, e não recebereis porque pede mal. Você pede o Espírito Santo, esperando em falar línguas,
Estará satisfeito com isso? Você está pedindo mal, por isso não recebe o Espírito Santo. A filha de Herodias fez um pedido, suborientada pela sua mãe corrupta, pela sua mãe adúltera. E que pedido louco, que pedido doido, pedir a cabeça de um profeta. Isto é, trancar a boca de quem feriu o seu pecado. O melhor que ela poderia ter feito e que jamais aconteceria, porquanto ela era uma imunda, ela era dizer assim: solte João Batista, deixe que sua boca se abra contra o meu pecado. Quando há uma boca se abrindo contra o pecado de um povo, quando o profeta de Deus vinha abrindo a sua boca contra o pecado de Israel, era lhe dando uma oportunidade, era procurando salvar Israel, quebrar seus Baalins, quebrar seus Astarotes, quebrar seus credos, quebrar seus dogmas, vencer, portanto. Se Herodias fosse uma mãe sábia, que pelo menos tivesse caído em si, naquele ínterim, naquele espaço de tempo, ela diria: minha filha, peça para Herodes soltar João Batista com liberdade de abrir sua boca, gritar nesse deserto, ferir os nossos pecados. Onde está a sabedoria que vem do alto? Pergunte onde estava a sabedoria nos dias de Jesus aqui na terra, sabedoria para saber quem era o Cristo. Estava com um pescador, não é? E vocês, quem dizem que eu sou? Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Quem lhe deu essa ciência, Pedro? Quem lhe deu essa sabedoria? Quem poderia nos dar sabedoria nesta era para ver um profeta, para ver a mensagem de Deus, para ver o cumprimento das Escrituras? A Pedro não foi a carne nem o sangue, então muito menos a nós. Poderia ser a carne e o sangue. Que o Senhor vos abençoe, ouvintes. Que o Senhor vos dê graça nesta hora, sabedoria do alto, em nome de Jesus Cristo. Amém. Someday the river at the closing of time, when the last thoughts of sorrow is gone, there'll be somebody waiting that'll show us the way. Well, I won't have to cross Jordan alone. There'll be one somebody waiting that'll show me the way. I won't have to cross Jordan. All that's got that hope, raise your hand up now as you raise your hand. I won't have. I just worship Him. The message is over. Aren't you happy? God swore He would. God swore He'd meet you there. Jesus died all my sins to own. When the darkness hides, what do you say? The singer's gone. He'll be waiting for me. I won't have to cross Jordan alone. I'm forsaken and weary. Just worship Him now. It seems that my friends have all gone. Did you ever hit that place? But there's one that cheers me. What was it promised? It's my heart glad. I won't have
the promise. Just worship Him for doing it. I won't have to cross Jordan alone. Jesus died all my sins to atone. What happens now? When the darkness I see, He'll be waiting for me. I to cross Jordan. Oh, shine on me, Lord, let the light from the light shine on me. Isn't He wonderful? Let's just bow our heads real quietly now. Just shine on me again now. Come on now. Everybody shine. Just worship Him in your soul now. See? Getting quiet. The healing service is coming on. The message is over. Let's worship. Let the light from your lighthouse shine on me. Oh, shine on me. Lord, shine on me. Let the light from the lighthouse shine on me, just to be like Jesus, to be like Jesus. On earth I long to be like Him. All through life's journey, from earth to glory.
Obrigado, irmão Neto. O Senhor o abençoe. Boa noite, amigos. É muito bom estar aqui novamente hoje à noite no Tabernáculo para falar novamente sobre o nosso Senhor e Salvador, com quem todos nós estamos enamorados. Eu estou seguro, ou nós não estaríamos sentados aqui nesse edifício quente, apertados da maneira que estamos hoje à noite, se não o amássemos. Porque esse é o nosso propósito de estarmos aqui, é expressar a Ele que nós o amamos. E nossa expectativa é grandemente movida quando nós pensamos em seu tempo de aproximação, à medida que nós vemos os sinais aparecendo de seu advento. Nós ansiamos por essa grande hora, quando o veremos. Desde que eu estive aqui outro domingo, uma semana, houveram mais que partiram para encontrá-lo. Uma foi a senhora Ford, senhora Levi Ford. Ela tinha 80 anos de idade, uma preciosa mulher. Seu marido faleceu há algum tempo. Ele era um veterano da guerra americana e espanhola. E na história da minha vida eu mencionei o nome de seu filho. Ele é aquele que ia guardar para mim aquele traje, você sabe. Depois que ele o usou, aquele traje de eu creio que era um traje de escoteiro. E ele... Quando eu fui apanhar a parte dele, havia somente uma perneira que restava dele. Lloyd talvez esteja aqui hoje à noite, o mesmo rapaz, e eu fiz o funeral de sua mãe o outro dia. E ele me pediu, disse, Billy, eu desejaria que você falasse sobre algo que prove que minha mãe ressuscitará. E o Senhor me deu uma mensagem para isto, sobre uma exata positiva. Quando a Bíblia, toda a natureza, tudo que Deus criou fala disso, ela ressuscitará. Quem vai falar contra isso, então? Deus disse isso, prova isso pela sua natureza, prova isso pela sua palavra, prova isso pela vida dela, tudo mais. Ela tem que ressuscitar. Veja, não há maneira, não há nada. Os céus e a terra podem falhar, porém isso não falhará. Ela tem que surgir novamente. Então, antes de ontem, um administrador que costumava estar comigo, o Sr. Baxter, muitos de vocês lembram-se dele. Ele falou exatamente desta plataforma. Sua esposa morreu repentinamente de um ataque cardíaco. Ele está muito abatido e muito triste. E eu espero, tenho fé que vocês se lembrarão do irmão Baxter em suas orações quando orarem, porque ele é um de nossos irmãos. Pelas graças reveladas, graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste, pelas nuvens que há também, pelas rosas do caminho. Das reuniões especiais com os jovens, tanto no Tabernáculo em Goiânia, pastor Jonas, e também em Campinas, pastor Clomar, e onde houver um ajuntamento da noiva em toda a terra, lembre de um irmão que está viajando, abençoa, Senhor, ele, vamos orar. Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos reunidos aqui, neste dia, nesta hora, nesta ocasião, ó Pai, que o Senhor bem sabe, o Senhor que é conhecedor, Tu já sabia de todas as coisas desde o princípio e o Senhor sabe o que serão delas amanhã. Nós não sabemos o amanhã, mas a nós importa é ter o Deus, o dono do amanhã conosco, aquele que sabe o dia de amanhã, Ele está conosco. Nós cremos que o Senhor nos ajuda, ó Pai Celestial. Pedimos, oh Deus, pedimos que o Senhor ajude, Pai, os nomes escritos aqui, os pedidos escritos neste livro de oração, que o Senhor possa, ó Deus, é o nosso desejo,
que o Senhor alcance, ó Pai celestial, a cada um, ó Pai, a cada pedido que está aqui anotado. Ó Deus, alcança cada coração, tem um desejo especial, tem algo dentro de si, dentro do ser humano, ó Pai, que deseja aproximar do Senhor. Alcança, Senhor, vá de encontro com esse desejo, com esse pedido, ó Pai, vá de encontro com essa necessidade, Senhor, que seja para a honra e glória do Teu nome, para engrandecer o Teu nome, ser exaltado o Teu nome, e saber que há um Deus na terra. Ó Senhor, lembramos também da nação de Israel, que o Senhor os abençoe, e também os ajuntamentos aonde houver um filho, uma filha de Deus nesta terra, ó Pai. Abençoe os jovens que estão tendo uma reunião especial nas igrejas, ali em Goiânia, em Campinas, e onde há, ó Pai, o coração do homem voltado para Ti. Alcança, ó Pai, alguém em viagem, Senhor, guarde a ida e guarde a volta, livra do mal, Senhor. Tu és o Deus Todo-Poderoso, e assim pedimos, ó Pai Celestial, com perdão dos nossos muitos pecados, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor Jesus. E nós temos ali ao fundo uma caixinha reservada para coleta. Nós não estamos passando a salva neste momento, mas o Senhor sabe melhor. Se você desejar, pode ir ali e deixar a sua oferta. O que está no seu coração? Aleluia. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Graças a Deus, nós estamos reunidos aqui para mais uma palavra do Senhor, nesta noite para nós. E agora que nós louvamos ao Senhor, nós entoamos louvores ao Senhor, alegramos o nosso ser, a nossa alma, ao nome do Senhor Jesus Cristo, oramos e vamos agora para ver o que Deus tem reservado para cada um de nós ainda nesta noite. Ele tem palavra. Você crê que Ele tem palavra para você ainda nesta noite? Amém? Somente crer, tudo é possível, somente crer. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ó Senhor Jesus, nós estamos dependentes do Senhor para que nesta noite nos ajude mais uma vez, pois desejamos estar aqui e o Senhor tem permitido. E agora desejamos também alimento para os nossos corações, para as nossas almas. As nossas vidas estão
postas em tuas mãos, estamos confiados naquele que tem o futuro de nossas vidas e nas mãos imutáveis do Senhor nós cremos. Abençoa, Senhor, acrescente as tuas bênçãos à leitura da tua santa palavra, no nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém, amém. No espaço cai a chuva lentamente, no céu arco-íris multicor, em oração subir ao infinito, ao ver as maravilhas do Senhor. Além das montanhas, vejo o céu dourado, onde o sol despede o viajor. Deus mandou a chuva, muito obrigado, meu eterno Deus, meu Criador. Levanto meu olhar, o Pai me chama, inclino-me a ouvir a voz de amor, e sigo a caminhar, pois Deus me ama, e a chuva vai cair em meu favor. Além das montanhas, vejo o céu dourado, onde o sol despede o viajor. Deus mandou a chuva, muito obrigado, meu eterno Deus, meu Criador. Amém. Que Deus continue abençoando as irmãs, a irmã Cris e a irmã Sofia, a mãe e filha, né? Graças a Deus. O Senhor seja louvado, amém? Então nós estamos ainda nesta mensagem, ainda é uma expressão, mas nós amamos a mensagem do Senhor. Você ama a mensagem do Senhor? Amém. Ela é tudo para mim. Ela é tudo para você? Esta é a mensagem do dia, o evangelho do dia é esta mensagem, e não queira ou não queira, esta é a verdade. Não há como você correr, não há como você negar. Esta é a verdade de Deus para os seus filhos neste dia. E nós vamos continuar no parágrafo 117 a seguir. Temos isso na Igreja Nacional ou onde quer que seja, todas as nações estão morrendo de medo. Há um astronauta em algum lugar e há uma bomba atômica. E sabemos que a ciência desenvolveu coisas mecânicas até que a qualquer momento, sem aviso, o mundo inteiro pode desmoronar. E o mundo está com medo. Não tenho medo de o mundo desmoronar. Haverá 1000 anos de reinado do milênio, depois que tudo isso acabar. Deus não destruirá seu próprio propósito. Você tem medo de que as coisas desmoronem, de que o teto caia sobre sua cabeça? Você tem algum medo, algum receio de que as coisas... Não temos que temer nada. O irmão Branham está dizendo, não tenho medo de o mundo desmoronar. Haverá 1000 anos de reinado no milênio. Nós ouvimos no companheirismo, eu tenho 30, tenho 40, tenho 70, e ainda estou esperando em Deus algo. Um pedido que eu fiz, estou esperando e já estou com 70, quase partindo dessa terra.
Mas continue crendo, continue firme, porque a fé não termina ali na sepultura, ela vai além. Nós temos ainda um milênio. Depois que tudo isso acabar, temos o milênio. Deus não destruirá seu próprio propósito. Pense nisso. A única coisa que eu oro, Senhor, estou pronto para ir quando Ele vier? Olha a pergunta. Estou pronto para ir quando Ele vier? Este é o único susto que tenho. Te agradei, Senhor, vê? Oh Deus, será que eu estou agradando ao Senhor? Será que eu estou vivendo conforme o Senhor deseja que eu viva? Será que eu estou vivendo para Ti, Senhor? Será que é isso que o Senhor... Será que eu estou Te agradando, Senhor? Será que eu estou pronto para ir quando Ele vier? Esse é o único susto que eu e você temos que ter. O irmão Branham diz, este é o único susto. Não quando se o mundo desmoronar. Oh, eu escutei uma notícia, eu escutei isso, aquilo outro. É o único susto que eu tenho que ter é este. Estou pronto para ir quando Ele vier. Te agradei, Senhor, vê. Não tema o que o homem está fazendo. Tema a Deus. E o Senhor Jesus Cristo disse isto para nós. Ele disse que nós não devemos temer aquele que pode matar o corpo e fica por isso. Mas nós devemos temer aquele que, além de matar o corpo, pode ainda lançar aquela alma no inferno. E o irmão Branham diz, tema a Deus. Disse, não tema aquele que pode destruir o corpo, mas Ele pode destruir tanto o corpo quanto a alma no inferno. Vê? Isso mesmo. Agora, discussões e assim por diante, conforme o problema se instala, medo. E parece que somos muito iguais hoje, mas lembre-se, Ele ainda está conosco. O problema, o irmão Branham disse aqui uns parágrafos atrás, que o problema é o medo. O problema não é a doença em si, não é a questão, o problema em si, mas é o medo. Quando o medo se instala, se Satanás consegue colocar o medo em você, mas ele diz aqui, mas lembre-se, Ele ainda está conosco. Nós lemos a palavra, ele estava como que dormindo ali. Ele fez como ia mais adiante no caminho. Mas ele sabia que ele ia entrar, mas ele fez como que ia mais adiante na viagem. E ele sabia que a tempestade viria, mas ele também foi dormir. Ele precisava descansar. Ele comia, o Senhor Jesus comia, sentia fome, sentia cansaço, sentia dores. Ele era humano enquanto estava aqui, um tabernáculo de carne, mas ele também era Deus. Quando ele ressuscitou Lázaro, ele chorou, mas ele era homem ali quando ele chorou. Mas quando ele disse, Lázaro, venha para fora, ali estava Deus falando. Então veja, não tenho medo de o mundo desmoronar, não tenho medo. Agora, em São João capítulo 1, não esqueça, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Hebreus 13:8 diz, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E este livro é uma revelação de Jesus Cristo, desde Gênesis até o último livro de Apocalipse. Este livro aqui, a Bíblia Sagrada, é a revelação de Jesus Cristo. Os profetas e todas essas coisas eram prefigurações de Cristo. E tudo no livro é Jesus Cristo. O profeta diz, se você lê a Bíblia e não vê Cristo, leia novamente. Porque cada versículo, cada palavra, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, ele disse, eu sou o Alfa e o Ômega.
Eu sou o princípio e o fim. Eu sou aquele que morreu, estive morto, mas eis, estou vivo para todos sempre e tenho a chave da morte e do inferno. Aquele que crê em mim nunca morrerá, mas terá vida eterna. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, você tem vida eterna. Deixa eu ver se eu acho que rapidamente, só para não perder aqui o foco. Se não me falha a memória, é Romanos. Aqui, Romanos 10, 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Foi o que ele disse também para o carcereiro. Não atente contra a sua própria vida, eis que estamos todos aqui, ninguém fugiu. E aquilo foi um máximo para o carcereiro, que abalou suas estruturas. Ele disse, o que eu devo fazer? Aquilo clamou dentro dele. E Paulo disse, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. É crer. E Paulo está dizendo aqui, se você confessar e crer que Deus o ressuscitou, você será salvo. É crer. Não é um título, não é algo na sua mão que você recebeu por mérito, mas é a crer no que aquilo que Deus colocou no seu coração para crer. Se você crer nesta palavra, você é salvo. Os apóstolos não eram dotados de uma inteligência, de um aprendizado humano. Eles não tiveram estudo. Eles não frequentaram escola. Eles não frequentaram faculdades. Eles eram homens da vida, assim, pescadores. Eles eram homens que aprenderam algo, um ofício, com seus pais ou com pessoas desde pequeno. E o Senhor Jesus Cristo passou na alfândega lá. Quem estava lá? Mateus. Ele olhou para ele e disse, segue-me. Ele olhou para Jesus e viu o que em Jesus? Um homem que se vestia como, o profeta diz, se vestia como os demais. O Senhor Jesus Cristo falava como os demais. Ele não falava de uma forma complexa, cheio de pompa, não se vestia como um sacerdote, como um príncipe. Ele falava como os demais falavam. E o que ele viu é o que você viu. Ele passou pela praia, viu os filhos de Zebedeu e disse, segue-me. Eles deixaram as redes, deixaram o pai lá, Zebedeu, e seguiram a Jesus. E eles disseram, mais à frente, mestre, eis que tudo deixamos para te seguir. E o Senhor Jesus Cristo disse que eles tinham a vida eterna por causa disso. Irmão, não é pouca coisa. O que você recebeu não é pouca coisa. O que você recebeu é o tudo. É a plenitude, é tudo. Embora tenhamos um penhor agora, algo, mas é uma porção do que aquele grande, o que é perfeito, está por vir, ele está chegando. A sua mensagem já está aqui, preparando um povo bem disposto, mas o rei virá. Hoje é o dia do homem, diz o profeta. Você não recebe essa mensagem do rei agora? Hoje é o dia do homem, a mensagem do rei foi enviada. Mas um dia será o dia dele, o dia do Senhor. E você estará de frente não com um homem, um mensageiro, com um carteiro. Você estará de frente a frente com o rei que enviou esta mensagem. Não quer você crer? Não quer você receber? Receba a mensagem que ele enviou e você será salvo nesta noite. O dia é hoje, a hora é agora. Não deixe para amanhã. Solicite, peça o seu batismo.
Entra em contato, de alguma forma, Deus te guiará. Você tem, se você está assistindo pela internet, você tem ali os dados da igreja ali, você consegue, e Deus te ajudará, o Espírito que está tocando em teu coração te ajudará a tomar a decisão precisa e correta, e você escolherá o caminho do Senhor, não o seu caminho. É o caminho dele que você deve fazer a escolha pelo caminho do Senhor, que é o caminho estreito e difícil. Então lembre-se, ele ainda está conosco para remediar toda causa que o diabo possa começar bem aqui. Nós temos aqui mesmo dificuldade, mas o mestre está no barco. Tudo bem, se eles tiverem problemas onde os médicos não podem remediar, lembre-se, ele está aqui. Se nós não se esqueçam, ele está no navio. Eles deveriam saber, esses discípulos, que ele era o Messias. E a palavra Messias significa ungido, vê? Então, se ele era totalmente Deus, Deus estava nele, ele disse, Jesus o Filho disse, nada faço por mim mesmo, mas o que vejo o Pai faz. Mas o que vejo o Pai faz. O Pai habita em mim, vê? Agora, se ele era o Messias por causa disso, com aquela unção, o tornou totalmente Messias. E nós, com o mesmo Espírito, estávamos sobre ele, não em porção, mas na mesma qualidade. Com uma porção sobre nós, nos faria como Messias, seríamos pequenos filhos de Deus, filhos adotivos de Deus. E seu Espírito Santo nos selou em seu corpo e somos seus filhos. Somos selados com o Espírito Santo e ele nos sela no corpo de Jesus Cristo. Não deve haver nada que nos incomode, nada que nos preocupe. Nós somos dele. Se não é bem, somos falsos acusadores. Nós temos testificado de algo que não é assim. Eu acredito nisso. Eu creio que agora somos filhos de Deus, não que seremos. Somos agora mesmo. E agora estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Nós somos agora, não seremos, nós agora somos filhos e filhas de Deus. Não temos nenhum poder, mas temos autoridade, diz o profeta. Eu não tenho poder. Alguém disse, você tem algum poder? Não, mas tenho autoridade, isso mesmo. Pegue um pequeno policial de pé aqui. Ele usa um uniforme. Seu chapéu é grande demais para ele. Fica caído sobre as orelhas. Ele não tem poder para impedir nada. Ele fazendo um quadro, né? Pega um policial, pode ser de baixa estatura, roupa grande, chapéu caindo. Mas enfim, não... Mas deixe-o sair aqui. E um carro indo pela rua com um motor de 300 cavalos de potência, e deixe-o levantar a mão, e observe os freios deslizarem. Por quê? Ele não tem nenhum poder, mas ele tem autoridade, o pequeno guarda. Nada conseguiria fazer de poder para deter aquele carro com aquele motor em velocidade alta, potente. Em poder ele não tinha nada, mas como ele tem autoridade sobre ele, quando ele veste aquele uniforme, e ele está exercendo o seu ofício naquela hora, sua atividade naquele momento, ao levantar a mão, aquele carro ele tem que parar,
porque é a autoridade que aquele guarda está exercendo naquela hora. E quando um homem ou uma mulher é ungido com o batismo do Espírito Santo, ele pode não ser capaz de ler seu nome em letras garrafais. Lembra que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus? E a Bíblia diz que bem-aventurado aquele que lê e os que ouve. Então, não precisa ser capaz de ler o nome em letras garrafais com alguma educação, mas ele tem a autoridade de Deus, que ele é um filho de Deus. Deixe-o assumir sua autoridade e se levantar e dizer: pare, e as rodas de Satanás deslizarão e os freios acionarão. Você crê nisso? Essa é a palavra de Deus para nós, para você que crê. É para quem crê somente para quem crer. Algo acontecerá, porque ele recebeu a autoridade do Espírito Santo. Em meu nome expulsarão demônios. Ele disse, Marcos, capítulo 14, 16. Ele disse lá, veja lá, Marcos. São Marcos, capítulo 14. Digo, 16. Marcos 16. Quem crer, aqui ó, vamos no 15, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O Senhor Jesus não disse aqui, ide até certo tempo, é ide o tempo até quando ele voltar. Pregai o evangelho a toda criatura, não é ensinar e fazer isso, é pregar. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não... Então veja, eles deveriam saber, observando o que este homem fez e confessando que ele era o Messias. Então ele sabia de todas as coisas e sabia que esse problema estava chegando. Ele sabia todas as coisas. Claro, o pai não faz nada, exceto que ele mostra ao filho, vê? Então, ele sabia todas as coisas. Eles deveriam saber que ele entendia que aquela tempestade estava chegando, tudo bem, e sabia que aconteceria. Foi dado apenas como um teste de sua fé. E Deus permite que nós cheguemos a um certo momento da nossa vida, uma certa situação, e Deus sabia, e Deus sabe de todas as coisas. Ele sabia que a tempestade ia se aproximar. Ele sabia que os discípulos iam entrar, mas mesmo assim ele fez o quê? Era um teste da fé dos discípulos. E talvez estes problemas tenham se instalado, talvez o reavivamento tenha cessado, para ver o que faremos a respeito disso. Talvez a doença tenha atingido você. Esta causa não foi pecado de ninguém, mas para que as obras de Deus fossem conhecidas. Como sabemos que essas coisas aconteceram? Nada acontece, nada, sem que Deus saiba. Ele sabe isso. Ele sabia disso no começo. E essas coisas acontecem porque é um teste de fé. Em Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto, daqueles que têm um propósito divino em suas vidas. Ele chama daqueles que são chamados por Deus. Todas as coisas cooperam, irmão, porque Ele sabe o tempo, Ele sabe o dia de amanhã, Ele sabe que você foi chamado, Ele sabe que você haveria de passar por tal problema.
O irmão Branham conta que um irmão chegou e disse: irmão Branham, preciso falar com o senhor. É a respeito da sua família. Por certo, ele pensou que o irmão Branham ficaria agitado, querendo conversar com ele logo para saber o que era. Mas o irmão Branham disse: irmão, não posso parar para te ouvir, porque se eu parar para te ouvir, eu vou cair cada vez mais. Porque o que há preparado, predestinado para eu passar, eu deverei passar. Aquilo que está escrito de mim no céu é aquilo que eu terei que passar. Então não posso parar para te ouvir, irmão Branham. Digo, irmão, o irmão Branham disse para este irmão. Pedro disse: não estranheis quando vos sobrevierem provações ardentes. É melhor para você do que o ouro. Veja, o apóstolo São Pedro disse que o ouro dessa terra, ele perece. E esse ouro que perece, ele passa por um teste. Esse teste é de fogo. Ele passa por uma prova ardente. Agora, se esse ouro que perece passa por uma prova de fogo, e ele compara a nossa fé que é mais valiosa do que o ouro que perece e passa pelo fogo. É melhor para você do que o ouro, é feito para provar você. Aquele fogo refinador que sairá 100%, toda a impureza dissipada, toda a incredulidade, uma experiência então que você conhece. O que os filhos hebreus puderam testemunhar depois de passarem pelo fogo. Deus é um salvador do fogo, eles sabiam disso. Veja, a sua fé é mais valiosa do que o ouro que perece e passa pelo fogo. Os filhos hebreus souberam que Deus era um Deus que salva do fogo quando eles passaram pelo teste. Quando eles foram lançados na fornalha. Quando eles não dobraram. Ele é o tudo para mim. Eu nada tenho, mas ele tem tudo. E os filhos hebreus souberam disso. Quando não dobraram, eles disseram ao rei Nabucodonosor, Nabucodonosor quis saber por que vocês não dobraram quando a trombeta tocou. Eles disseram para ele: rei, se nós não iremos dobrar, se Deus, que é o nosso Deus a qual nós servirmos, livrar a nossa vida da sua mão, ó rei, muito bem, mas se eles não livrar da tua mão, ó rei, então nós iremos perecer. Eles sabiam em que eles estavam firmados, eles sabiam que a fé deles estava firmada em Deus, no Senhor, e eles estavam dispostos a entregar a vida por amor desta palavra, por amor daquilo que eles criam. Então eles não dobraram. Então o rei mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais e que tocasse a trombeta de novo. E que se eles não dobrassem o joelho, quando fosse tocada a trombeta, eles seriam jogados na fornalha. Muito bem, eles não dobraram e eles foram lançados na fornalha. E a palavra diz que ela estava tão sobremaneira aquecida que aqueles soldados que jogaram eles na fornalha morreram pelo calor que havia ali. Mas eles não sofreram nenhum dano. E a palavra diz que o rei, quando viu um quarto homem que andava por ali, e ele era parecido com o filho dos deuses. Este era o Deus que os hebreus viram ali. Daniel sabia depois da experiência na cova dos leões. Daniel, ele foi lançado lá injustamente, por inveja, ele foi lançado na cova. Os leões não puderam tocar em Daniel também, porque o anjo não deixou ele os leões avançarem sobre ele. Então Daniel descobriu que há um Deus que cura, há um Deus que salva da boca do leão. Lázaro soube depois da sepultura
que ele era a ressurreição. Lázaro, depois de morto, ressuscitou. E ele viu: este é o meu amigo, este é o meu Senhor, este é o que me tirou da sepultura. Amém. Depois de passar por estes testes e provações, eles são gloriosos para você. Oh, que teste! O teste é glorioso para o ouro, porque ele purifica, ele tira todas as impurezas do ouro. Sem o teste de fogo, ele não fica valioso quanto depois de passar pela prova. Então, isso é feito para testar sua fé. Talvez possa ser nesta noite que alguns aqui estejam doentes. E é um teste de fé, para ver o que você fará a respeito disso. Amém? Vamos colocar em pé, irmãos? Vamos ouvir só esse parágrafo de pé. Ele havia provado a eles quem ele era. Ele provou quem ele era. Como? Pelas palavras que ele pregou e pelas obras que seguiram as palavras. Vê? Vindicação. Deus o havia vindicado, pois ele lhes disse: se eu não faço as obras, então não creio em mim. Se o que Deus disse que eu faria, se eu não fizer, então me condenem. Se eu não fizer, se eu não sou Messias. E ele diria isso: se eu não sou Messias, se não podem crer em mim como um homem sendo Messias, porque eu nunca passei por suas escolas, e não tem nenhum lugar onde eu tenha sido educado, onde eu estudei em suas escolas de teologia. E se não podem crer que eu sou o Messias, bem, creio nas obras, elas testificam de quem eu sou. Oh, quão maravilhoso nesta noite se a igreja tão somente pudesse se firmar nisso, que a Bíblia diz que o cristão faria e o que ele seria. Oh, meu Deus, como penso nisso. Oh, Senhor, como nós devemos pensar nestas coisas nesta noite, devemos pensar neste dia que nós estamos vivendo, que o Senhor está se manifestando neste dia que estamos vivendo, os dias em qual estamos vivendo, os dias do Filho do Homem. Os dias que estamos vivendo é o Senhor Jesus Cristo, é a mensagem de Deus para nós, é o alimento para nós nesse dia. Nós cremos como os filhos hebreus creram, quando passaram pela prova de fogo. Nós cremos como Daniel creu, quando passou pela cova e nenhum leão pôde atacá-lo. Ele não morreu, mas ele ficou até a manhã seguinte, quando de madrugada o rei foi lá ver e chamou. E ele disse: estou aqui, ó rei, nada me fizeram, o anjo não permitiu, nenhum mal me fizeram os leões. E Daniel soube que o Deus que ele cria salvou ele da boca dos leões. E o Deus que Lázaro cria ressuscitou ele da sepultura, trouxe ele de volta à vida. E hoje o Deus que nós cremos é o mesmo que fará nós chegarmos até o fim do caminho, de pé, não prostrados. Nós iremos chegar porque Ele está nos guardando a cada passo do caminho, Ele nos guarda, Ele pega na sua mão e Ele diz: meu filho, vamos mais um pouco, vamos mais adiante mais uma vez. Ele está conosco, é na saúde, Ele está conosco na enfermidade também, Ele só está fazendo com que vá mais adiante para ver o que você fará. Ele está sabendo que a tempestade viria, ele sabia que a enfermidade viria, ele sabia que o problema se alojaria, ele sabia das dificuldades o tempo todo, já estava escrito que você passaria por tais provas, já estava escrito que você passaria, que eu passaria, que nós teríamos que enfrentar. Mas ele, sabendo todas as coisas, estava fazendo como que dormindo um pouco. Mas você crê
e Ele pode salvar, Ele pode vir e te levantar do pó, Ele pode te levantar mais uma vez, Ele pode te carregar, levar consigo o teu fardo. Ele disse: venha a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, pois o meu fardo é leve, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Oh, não quer você aceitar o Senhor Jesus Cristo? Aí onde você está, Ele sabe aonde você está, porque Ele é conhecedor de tudo, não há nada encoberto, não há nada escondido diante dos olhos do Senhor. Agora, nesse instante, você pode entregar o seu coração ao Senhor, você pode receber a palavra dele em seu coração. O dia é hoje, a hora é agora. Você que creu na palavra de Deus, você que creu na sua mensagem, você pode receber o seu batismo também, no nome do Senhor Jesus Cristo. Atos 2:38, isso é a restauração de todas as coisas, o que o profeta trouxe a sua mensagem. Ó Deus, muito obrigado, Pai querido, porque estamos alimentados, cremos que saímos daqui com a nossa alma rejubilando mais uma vez, porque nós ouvimos, foi a palavra de Deus, ouvimos a tua mensagem, não a mensagem de um homem, mas a mensagem do Santo dos Santos, que nos trouxe até aqui. E agora pedimos que o Senhor continue abençoando cada um, ó Pai, de volta para o seu lar, protegido e guardado pelo teu Espírito Santo, e que esta semana seja uma semana de bênção, seja uma semana abençoada. Nós cremos assim, porque nós somos filhos do Rei, filhos e filhas do Rei, somos todos nós, e temos direito de ser felizes. Por isso vamos embora felizes, com o nosso coração com saúde e regozijando na presença do Santo, na presença do Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo, Pai Celestial, com perdão dos nossos muitos pecados, te agradecemos. Amém, Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos bater palmas para Jesus? Toda honra, glória e louvor a ti, ó Deus. O Senhor é merecedor de tudo. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo. E agora, irmãos, despeça cada um, dizendo: Deus abençoe minha irmã, meu irmão. E vai com Deus, vai abençoado no nome de Jesus. Amém.